Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 18 de março de 2024. Já estamos em 18 de março de 2024, quase o primeiro trimestre indo embora já, né? De 2024. 18 de março é uma segunda-feira, 28 graus neste exato momento em Ribeirão Preto. Uma manhã que está nublada, muitas vezes aparece o sol, ele força e aí as nuvens aparecem. A probabilidade de chuva em Ribeirão hoje é quase 0%. Mas, como nós temos aí uma meteorologia dizendo que vamos chegar aos 34 graus hoje, um pouquinho menos do que ontem, né? Ontem nós tivemos 37 graus, então hoje deve cair aí 3 pontos, mas mesmo assim é muito quente, porque a sensação térmica é de 38 graus, 39 graus, depende do lugar onde você estiver. Então tem que tomar cuidado aí, hidrate-se bastante, toma bastante água, beba bastante água, evite fazer exercício entre 10 e 16 horas e também tome cuidado para não fazer coisas que você está proibido de fazer, né? Então não vá fazer exercício aí, mesmo que seja horário diferente de 10 até as 16. Se você não pode, não faça. Tem gente que fala, evite fazer exercício entre 10 e 16, mas o médico já tinha desaconselhado a fazer em qualquer horário, não era para fazer. E aí ela vai fazer porque acha que aquela fala entre 10 e 16 é o que pior. Não. Siga as instruções médicas, mas evite fazer exercício entre 10 e 16 horas. Insolação, desidratação, muito frequente para quem faz exercícios neste horário aí, nesse tempo, tá bom? Então toma bastante cuidado aí, não saia fazendo exercício nesse horário. E você que é cadeirante, não force aqueles que são seus cuidadores aí a levá-los a passear entre 10 e 16 horas. Não é hora de caminhar, não, tá bom? É hora de ficar quietinho dentro de casa, porque o sol está muito quente, muito calor, e os problemas relativos a essa situação que são frequentes e muitas vezes são catastróficos. Passando aqui também nesta manhã para poder falar com você a respeito de uma situação, né, que o homem está vivendo. O homem vive uma situação de correria, de estresse, de problemas, de dificuldades, mas Deus tem para ele uma solução, né? Muitas vezes você já deve ter se encontrado numa situação como essa desse sujeito aí, né? Um emaranhado de coisas que você olha para ele e fala assim, eu tenho que virar as costas para isso, sair de perto, porque eu não dou conta de achar o fio da meada, né? Não consigo achar a solução para tudo isso que aí está. Então, quem sabe você nesse momento também está passando por uma situação parecida com a desse rapaz. Muita coisa para resolver, muita coisa para fazer e você não consegue resolver todas as coisas. Então, passando daqui para poder te dizer que Deus tem um plano divino de salvação para todo ser humano. O plano divino da salvação é a maior prova de amor de todos os tempos. Estou colocando aí na tela aí para você ler. O plano divino da salvação é a maior prova de amor de todos os tempos. Não teve outra, não haverá uma outra, porque foi o Supremo Criador do universo que enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, ou na cruz que estava lá no Calvário, por mim e por você. Ele verteu o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. É só pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos purificação de pecados. Por nenhum outro nome existe purificação de pecado, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Então, eu quero falar para você, se você está no emaranhado, se você está passando por um problema muito parecido com esse, veja o que diz o versículo. Olha esse versículo aqui, que versículo maravilhoso. Olha aí, ó. Pois o salário do pecado é a morte. Isso é cruel. Isso é cruel. Mas vem aí, logo depois do mais, alguma coisa que nos dá esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo
escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, pois o salário do pecado é a morte. E isso é ponto pacífico. Mas tem um outro, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então existe, na situação que o homem se encontra nesse momento, no plano divino da salvação, a maior prova de amor de todos os tempos, mas existe uma situação que nós precisamos contextualizar. Quando Adão tomou do fruto que já tinha sido mordido por Eva, pegou aquele fruto e também comeu, ele assinou uma sentença de morte, não somente para ele, para Eva, como para todos que viessem após ele. Mas como assim? É simples de entender. Presta bem atenção aqui. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário é esse que eu li aí. O salário do pecado é a morte. Então, presta atenção. Adão e Eva pecaram e, infelizmente, a morte veio como uma consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado, a retribuição para quem peca, é a morte. Assim como lá em Romanos também está escrito um capítulo antes, no capítulo, acho que é no capítulo 5, versículo 12, diz assim: assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Se um pecou, os outros todos, a descendência, aí fica como se fosse hereditário, sabe? Você recebe aquele gene de pecador e vai eternamente. Todos pecaram por causa da situação de Adão e Eva. A desobediência deles causou esse problema na humanidade toda. Mas presta atenção aqui, ó. Romanos 5,12 é que está falando isso aí. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus, presta atenção nisso daqui, ó. Deus faria alguma coisa. Ele tinha um plano. Ele estava disposto a salvar a humanidade. Ele estava disposto a salvar a sua semelhança, né? Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra? Deus formando o homem, criando o homem. Ele falou, eu não vou perder a humanidade. Eu não vou perder a minha semelhança. Nem que para isso ele tenha que vir aqui ou deixar o seu filho vir aqui para morrer. Nascer, viver, morrer como homem para que pudesse resgatar a humanidade. E ele colocou o plano em prática. Graças a Deus. E assim ele fez, levou adiante o plano divino da salvação. O seu plano estava traçado e o plano de Deus entra em ação. Mas o que ele fez? O que foi que Deus fez? Deus estabeleceu um plano. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Esse plano mediante o qual o seu Filho, Jesus Cristo, daria sua vida no lugar do pecador. No meu lugar, no seu lugar. Parece cruel. Parece impensado que um Deus tão grande quanto nós vai fazer isso. Mas veja lá que você aí que está deitado em uma cama, em um leito de hospital nesse momento, e hoje nós temos liberação para fazer ou usar o tempo que a gente quiser aqui, tá? Então presta atenção aí, nós estamos fazendo sem correria, porque ontem nós ficamos fora do ar, né, por causa da tecnologia, mas hoje está liberado, falaram que a gente pode ir até às 11 horas. Claro que eu não vou, mas nós estamos liberados para ir até às 11 horas. Então presta atenção. O versículo de João, no capítulo 3, versículo 16, assim, é um versículo que todo mundo sabe, qualquer crente sabe esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Então Deus amou o mundo. Ele amou eu e você. Eu gosto de uma versão que diz assim, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou o seu filho amado, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o plano de Deus para poder tirar o homem das mãos do pecado e, consequentemente, da mão do diabo. Dessa forma, todo que o aceita como o Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Já aceitou? Já aceitou o sacrifício bendito da cruz, que estava lá na cruz do Calvário? Jesus que estava crucificado naquela cruz? Então preste atenção, Deus nos ama com um amor eterno. Tanto amor que se dispôs a dar o seu filho para vir ao mundo e passar pela agonia que passou na cruz a fim de resgatar a humanidade. Essa humanidade que estava perdida, que estava com problemas, com necessidades, com dificuldades, agora tem um amor declarado ali na cruz que estava no Calvário. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas transgressões, foram levadas por Jesus naquele madeiro. Para que, estando mortos para o pecado, quando ele morreu, nós morremos com ele, nós pudéssemos viver a justiça, pudéssemos viver para a justiça. O Filho de Deus carregou sobre si a culpa que era nossa. Mas o que nós precisamos fazer? O que eu e você precisamos fazer? A parte final do versículo 23 do capítulo 6 de Romanos diz assim, ó, ele fala acerca da vida eterna que é um dom gratuito de Deus, né? Romanos 6, 23, a parte final, ou seja, um presente de Deus para cada um de nós. Dom é um presente de Deus para cada um de nós. E o que nós temos que fazer para poder aceitar esse presente, para que nós possamos ter esse presente? Aceitar esse presente tão maravilhoso que Deus nos concede é um testemunho. Esse é o testemunho que você precisa dar. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 11 e 12, fala desse testemunho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, presta atenção, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna ao lado de Deus. Além de aceitar a Jesus, também devemos exercitar a nossa fé. Tem um versículo que está em Romanos, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Legal? Aquela situação de fazer boas obras é porque você já é salvo. Não é para salvação. Então, esse versículo está no capítulo 2, versículo 8 e 9. São 2 versículos. Então, assim, ó, porque pela graça, é a graça de Deus, sois salvos. Por meio da fé. Você precisa ter fé, você precisa crer. E isso não vem de cada um de nós. É um presente de Deus. O que é o presente de Deus? Jesus. Jesus.
É um dom de Deus. Não vem de obras. Não vem. Você pode fazer boas obras o tempo que você quiser. Quanto e quando você quiser. Você não vai ter direito à vida eterna. Mas, se você aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você terá a vida eterna. O plano divino da salvação é, portanto, a maior prova de amor de todos os tempos. Ok? Se você não tem filho, você não tem a vida. Precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você já fez isso? O outro versículo que fala aqui, Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Já o aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida? Já declarou que ele é Senhor e Salvador da sua vida? Já disse para ele que você o aceita, que o sacrifício que estava lá na cruz do Calvário é suficiente? Já fez isso? Também temos crido que em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Gálatas, no capítulo 2, versículo 16. Assim, presta atenção nisso aqui que eu anotei. E assim a salvação não depende de nossas obras. As obras são feitas porque nós somos salvos, percebe? Você não é salvo ou você não consegue a salvação, não ganha a salvação porque praticou boas obras. Você recebe a salvação porque você creu em Jesus Cristo e aceitou o sacrifício que estava na cruz do Calvário. Somente precisamos aceitar a Jesus Cristo. É só isso. E cumprir aquilo que ele nos manda. O autor da salvação eterna, ele só nos dá presente bons. Eu e você estávamos destinados ao inferno. Aí vem Deus com esse plano e nos tira desse emaranhado, tira desse problema, dessa dificuldade, nos coloca numa situação muito favorável, onde o diabo já não pode mais nos acusar de nada, porque nós somos agora, nesse momento, filhos de Deus, perdoados, justificados pela fé que há em Cristo Jesus. Por isso, o alerta do capelão neste início de semana, nesta segunda-feira, dia 18 de março. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega, portanto, o seu caminho nas mãos do Senhor e deixa ele cuidar da sua vida, deixa ele cuidar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas mazelas, e você vai ter uma segunda-feira muito melhor, uma semana abençoada. Se você falar para ele, se você disser a ele, se você declarar com a sua boca que ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Tá ok? Tá dado o recado? Falado? Então, a segunda-feira vai ser uma bênção para todos vocês. E você continue fazendo, cumprindo aqueles protocolos que a gente sempre falou e que todos conhecem, né? A Covid está por aí e você pode fazer, cumprir os seus protocolos de tal forma que você não precisará, de maneira nenhuma, passar por uma unidade de saúde se você estiver se precavendo, ok? Evite lugares com grandes aglomerações, evite estar em lugares fechados, evite. E agora vai entrar o inverno, normalmente as pessoas tendem a se aglomerar, né? Mas existe um outro recado que eu preciso passar para você e que nós estamos falhando nesta situação.
limpar o quintal da nossa casa e até dentro da nossa casa. Para quê? Por que você está falando isso? Minha casa não é suja. Eu não estou dizendo que a sua casa é suja. Eu estou dizendo que às vezes nós guardamos as coisas dentro de casa de tal forma que acumule água até no quintal da nossa casa. Uma latinha, uma tampinha de garrafa e se torna, com essa água da chuva, um criadouro muito propício para aqueles que são os nossos inimigos número um, dos voadores aí, né? O inimigo número um é o mosquito Aedes aegypti. Precisamos exterminar esse mosquito, acabar com ele. A partir do momento que nós acabarmos com esse mosquito, nós acabamos com o problema da dengue. Acabamos com o problema da zika e da chikungunya. A dengue, quando hemorrágica, ela pode matar, tá ok? Então tome cuidado com o mosquito da dengue, tome cuidado com o escorpião, tá? Se você tem aí na sua casa materiais que podem ser colocados ou usados por esses bichinhos, por esses animaizinhos, cuide para que eles não venham fazer dentro da sua casa a sua morada. Esse inquilino não é um inquilino desejável para cada um de nós. Nem o mosquito Aedes aegypti, nem o escorpião. Cuide disso. E cuide também de não fazer exercício entre 10 e 16 horas, tá bom? O plano divino da salvação continua sendo a maior prova de amor de todos os tempos. Quer entregar sua vida ao Senhor? Quer declarar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Na oração, fale com Ele. Não precisa nem do capelão falar, só você falar com Ele. Eu aceito, eu quero. Aceite-me como seu único, ou como filho querido, como filha querida. E Ele nos trata como únicos mesmo, tá? Ainda que você muitas vezes possa pensar que Ele se esqueceu de você. Isso não é verdade. Isso é uma história que o inimigo das nossas almas colocou. Ele inventa essas mentiras e faz com que todos aqueles que estão vivendo sobre a terra, nesse momento, acreditem que não são queridos por Deus. Todos nós somos queridos por Deus e Ele tem um interesse muito grande em você, tá bom? Ele te ama. Entregou o seu filho por você e por mim ali na cruz que estava no Calvário. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que estão no processo de recuperação, aqueles que estão num processo de agonia, de tristeza, de angústia, de depressão, de estresse, aqueles que nesse momento estão padecendo algum tipo de dificuldade. Oramos pela Isabela, pelo Yuri, oramos pela Célia, oramos pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiana e pela Flaviana e as crianças que são a família da nossa irmã Célia. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Oramos para que o Senhor coloque as suas mãos e faça com que a vida da Célia seja uma vida para louvor e adoração ao Senhor. Que possamos dar bons testemunhos diante do testemunho que a nossa irmã Célia deu enquanto estava bem. Agora numa cama de hospital. Ela carece das nossas orações, das nossas ajudas, do nosso atendimento, do nosso trabalho, da nossa atenção. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, coloque as suas mãos sobre a vida da Célia, onde quer que ela esteja nesse momento. Oramos por todos aqueles que precisam de uma bênção especial num leito de hospital nesse momento. Todos eles. E aqueles que estão cuidando dessas pessoas também, que tenham uma bênção especial. Oramos pela avó Hilda, oramos pela dona Lucinete, oramos pela dona Teresa, pela Selminha, pelo Geninho. Nós oramos pelo Dum, que é o Emerson. Nós oramos pela dona Maria José, que é a sua mãe. Oramos por todos aqueles que nesse momento precisam de uma bênção especial. Oramos para que todos esses que estão em recuperação, nesse momento,
que se recuperem rapidamente e possam ter tempos de alegria e paz ainda nesta semana. Oramos por todos os que estão internados, aqueles que estão prisioneiros das casas de detenções, das penitenciárias, das cadeias, aqueles que são inocentes, para que sejam libertados rapidamente. E aqueles que estão pagando por suas penas, que eles também possam usar esse tempo para reconhecer que o Senhor é quem cuida de cada um deles. Oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão empregados, pelos empregadores. Oramos por aqueles que estão em depressão, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão na drogadição, que são usuários de drogas, aqueles que são alcoólatras, que estão no alcoolismo, que estão na prática da bebida alcoólica, aqueles que estão nesse momento na depressão, na angústia, na tribulação, no estresse, aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Todos os que estão nesse momento em situação de guerra, de conflito, seja ele qual for, armado, ideológico, financeiro, econômico, aqueles que estão no meio de uma guerra, ainda que seja uma guerra espiritual. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor socorra cada um deles, para que eles possam ter tempos de paz, vivendo aqui nesta terra. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos socorre nessa semana, continua com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos ajudando nesse tempo tão quente que tem sido esses últimos dias e que agora o outono deverá entrar no dia 20 de março, depois de amanhã, e que juntamente com o outono venham temperaturas mais amenas, mais tranquilas, mais baixas, e que a temperatura seja só a temperatura, mas que o nosso amor pelo próximo continue em alta. É a minha oração. É a nossa oração. O perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Oramos também. Oramos também. Por todos aqueles que estão nos asilos e nas casas de repouso, nas creches de idosos. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês. A minha oração é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Obrigado pela lembrança, vocês são especiais. Eu nem sempre consigo se não tiver a relação aí. Mas hoje eu esqueci, não foi proposital, foi bom. Estava testando vocês. Não estava testando não, eu esqueci mesmo. E foi bom vocês lembrarem que eu falei de vocês também, tá bom? Todos vocês são muito importantes para nós. Por isso, se você tem a oportunidade, peça para o seu parente, para o seu amigo, lá no YouTube vai estar esse vídeo, essa oração, e com um pouquinho menos de 30 minutos. Nós tínhamos hoje 2 horas, fizemos 30 minutos. E você ficou sabendo do plano divino da salvação para mim e para a sua vida. Jesus Cristo. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, uma semana abençoada, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que venham as boas notícias, que boas notícias cheguem aos seus ouvidos nesta semana, que muita coisa boa venha acontecer e que os resultados dos exames sejam os melhores possíveis, tá bom? E que o plano divino da salvação, que foi a declaração, a maior declaração de amor de todos os tempos, possa fazer efeito na sua vida. Grande abraço. Fique em paz, fique com Deus e até mais. Deus te abençoe. Bom dia, boa semana.